de fevereiro, o Corinthians joga contra o Santos. Será o 6º jogo do Corinthians. E provavelmente ele vai chegar lá, do jeito que as coisas estão caminhando, né? Numa crise desse tamanho até maior do que já tem. Porque se ganhar do São Paulo amanhã, ele pega a crise, dá no colo, né, do Júlio Casares e fala assim, leva lá para o Morumbi. Agora você ganha do Palmeiras, final de semana que está tudo bem. Palmeiras, campeão brasileiro, São Paulo, campeão da Copa do Brasil. Título inédito, um baita título. Corinthians é o time do ano passado numa situação ainda mais delicada, porque ele era obrigado a se desfazer de alguns jogadores para contratar gente que tivesse mais durabilidade, mais tempo no clube vestindo a camisa, que pudesse correr mais, porque se tem uma coisa que o Corinthians precisa, qualquer time que está no buraco, acima de tudo, precisa correr. Correr para começar a jogar, né? Não adianta querer esperar jogar primeiro para depois ver se vai correr. Isso não funciona. Então o Corinthians está numa situação que é dramática. E a diretoria assumiu dia 2 e fazendo, assim, se complicando, né? Com algumas promessas, com alguns negócios que já está lá treinando, não está, devolve Mateuzinho, o avião está lá voando, eles estão aprendendo como é que pilota o negócio. E também é delicado, porque a virada de ano não cancela 1,5 bilhão de dívidas. Seria lindo para todo mundo. Já pensou? Você está quebrado, dia 31 de dezembro, dia 1º você acorda rico. Pô, esse é o mundo ideal. E a Mega Sena está para isso. Esse é o mundo... mas falhou outra vez. Não, e o super patrocínio que o Corinthians anunciou, não é assim que o patrocínio vai gerar tanto dinheiro e o dinheiro entra no cofre naquele momento. E resolve tudo. Todo, inteiro. O Corinthians tem 400 milhões num curto prazo de dívidas. Olha o que é o Corinthians hoje. E o que é prioridade? Isso ou montar um time? Você não monta o time, você consegue pagar? Não, eu acho que você tem de dar uma puxadinha aqui e uma puxadinha ali. Não estou dizendo que deva fazer loucuras, mas são decisões difíceis. Porque boa parte das suas receitas podem estar vinculadas ao seu resultado também. Sim. Quando você não oferece nada, porque eu vou me animar como patrocinador a patrocinar um barco que está afundando. E precisa ter um time competitivo no brasileiro. Não é fácil. Agora, a notícia do Corinthians. O Corinthians acertou hoje, sabe o quê? O pagamento do Romero. Mas não é o Romero que chegou agora. É o Romero que chegou em 2014. O empresário emprestou dinheiro e o Corinthians não pagou o cara até hoje. E acertou aí em 36 parcelas. Tá? Romero, que chegou 10 anos atrás. Não, acertou a dívida que tinha com o Bambu, que fez 12 jogos no Corinthians e uma dívida de 2 milhões. Mas o que devia para o Bambu? Salário, direito de imagem é salário. A carteira é isso aqui, direito de imagem é salário. Então, cada dia é um BO maior do que o do dia anterior. Herdado. Herdado. E o que não pode é criar novos. E isso é muito difícil. Se o Augusto Melo chegar ao final do período dele, 3 anos, fala assim, olha, eu tentei resolver boa parte dos problemas que eu recebi. Novos, eu criei muito poucos. Ou o ideal é eu não piorei o que aí estava. Porque se ele piorar, o próximo vai pegar um time quebrado. Que já está, né? As dívidas são imensas. Então é uma situação muito difícil, porque ela passa pelo técnico, dentro de campo, que o que interessa é o dentro de campo para o torcedor. Um time que perdeu vários jogadores que necessitava dispensá-los para contratar uma equipe nova. Esse time tem 10 dias de treinamento, vai para campo com 3 jogadores em condições daqueles que foram contratados. Aí um veio ainda para... Não estava inscrito, o Garro, o outro está machucado, o outro não está legal, outros estão sendo procurados. Gente, se a gente não profissionalizar esse negócio chamado futebol brasileiro, e aí todos eles têm culpa. Os dirigentes das entidades de prática, que são os clubes, que não se manifestam contra essa barbárie que é o futebol brasileiro. E os dirigentes das entidades de administração que se divertem com o caos, porque não estão nem aí. E se você vacilar, eles criam mais um campeonato na calada da noite para se disputar. Cara, a saída... Então, quando você fala assim, um time, Palmeiras, campeoníssimo, é quase um milagre você sistematicamente ganhar títulos. Porque é feito para não dar certo.
E aí o Palmeiras conseguiu fazer isso, em relação a todos os outros. Porque é o time mais bem gerido dos que tem mais potencial financeiro. Não é coincidência. Não é coincidência. É a resposta. O Flamengo é bem gerido financeiramente, mas o futebol... Tecnicamente... O Jean está falando das atrapalhadas. Ano passado, o que aconteceu no Flamengo, eu nunca vi. É briga de jogador com jogador, é briga do lateral com o volante, é briga no vestiário, é briga no shopping dirigente center, com jogador, é briga com o jogador. E no caso do Corinthians, eu imagino que seja mais preocupante para o torcedor ver o comandante do time envolvido nessas confusões. Perdendo a linha. Tá, de repente, mas tem ali alguém que é capaz de organizar isso. Não, mas isso... é um que expõe, o comandante expõe o volante que acabou de chegar e um dos poucos que tem jogado bem, o Ranieri, e depois o episódio agora com o Yuri Alberto. É que eu acho que assim, o desequilíbrio do Mano, se a gente pode chamar de desequilíbrio, esses episódios, as entrevistas, a fala para o Yuri Alberto, acho que as próprias falas do Cássio, elas não são reflexo apenas dos maus resultados em campo. Eu acho que elas são reflexo de uma situação que engloba tudo, que engloba essa mudança de gestão, que claro que trouxe muita esperança para o torcedor num primeiro momento, mas que precisa ser tocada de uma maneira mais profissional, com mais conhecimento sobre esse métier. Então, de novo, eu não estou dizendo que são mal intencionados, eu não estou nem dizendo que os planos ou as ideias gerais não sejam boas para aquilo que o Corinthians precisa fazer, mas você precisa saber fazer, você precisa ter gente capacitada a executar o que são, eventualmente, boas ideias. Então, eu acho que existe um pouco também, não sei, não dá para chamar de desespero, mas um pouco, talvez, de nervosismo, de irritação e de inconformismo dos principais nomes do Corinthians hoje em relação ao que eles estão vendo em volta deles. E muita coisa, de muita transformação no dia a dia que não aparece, porque... Tem muita gente que deixou o Corinthians e muita gente que está chegando para um clube novo, que não conhece, um clube que não havia trabalhado ainda. Então, você tem todo um monte de histórias, processos que são novos. Então, em meio ao caos, isso não facilita em nada. E o clube vive um caos administrativo. Ele sai para contratar um jogador, quem está vendendo está quase pedindo à vista. Você deposita aqui tudo, você não leva. Então tem que depositar mais do que normalmente faz, porque todo mundo vende parcelado. O Corinthians vende parcelado, compra parcelado. Qualquer clube. PSG vai pagar em setembro.